A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Sempre, temos que declarar que está tudo bem, tudo ótimo com o nosso Deus, com Jesus Cristo, tudo em paz. Como disse aquela mulher sunamita, diante de uma situação tão terrível, tinha perdido seu filho, mas ela declarou que estava tudo bem e essa palavra dela mudou a situação. Então vamos procurar sempre trazer boas palavras, Da nossa boca saírem palavras proféticas de bênção. Amém, irmãos? Então, nesse estudo desta quarta-feira, continuando sobre predestinação, analisando Romanos capítulo 9, é o texto que os calvinistas e aqueles que são adeptos, a essa interpretação, quando acreditam que as pessoas já nascem umas destinadas para a morte eterna, para o inferno, e outras para o céu. Independente de que elas façam, então não se tem sentido nem mesmo a pregação do Evangelho, não sei se os irmãos concordam, porque a pessoa já no ventre, ela já está escolhida para a salvação, e aquela uma sim, outra não. Exemplo, Algumas sim, outras não. Então, por que pregar o Evangelho? Por que buscar uma vida de santidade? Por que buscar a palavra? Por que nós nos dedicarmos à leitura, à oração, ao jejum, se estamos escolhidos para a salvação ou não? E um dos textos que eles mais se utilizam para defender isso, está em Romanos capítulo 9. Eu vou ler dois ou três versículos aqui, três versículos, que são os principais, que é o texto em que eles se baseiam e discutem muito. Há um debate assim já de décadas, séculos, a respeito disso. De um lado, esses que defendem, e agora nos tempos que estamos vivendo mais ainda, que fica muito mais fácil, que é um evangelho muito simples, muito fácil. Quando eu peco é porque Deus permitiu, é porque Deus me direcionou a pecar, mas eu já estou salvo. Então, Romanos capítulo 9, no versículo 21 ao 23, diz assim: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou? Bom, irmãos, quando aqui é um texto, nós não podemos definir um assunto tão importante só em 2, 3 versículos se não analisarmos um contexto. E o contexto muitas vezes ele vai longe, ele não vai só no capítulo que estamos lendo, mas ele vai em toda a interpretação da palavra de Deus, em tudo que Deus nos fala. Enfim, tem situações que nós temos que ir para um contexto histórico, etc., lembrando a vocês, irmãos, que a nossa língua portuguesa, aí tem um outro fator. As nossas palavras têm muitos sinônimos. Se comparado com o hebraico, que foi onde foram escritas as escrituras originais do Velho Testamento, é uma língua super pobre que ela caiu em desuso, não existe mais. É uma língua que não tinha nem vogais, não sei se os irmãos sabem. Então, muito pobre em relação à nossa língua portuguesa, que é uma língua muito rica. Então, cada palavra, você tem muitos sinônimos. E cada sinônimo, ele pode ser encaixado numa determinada situação ou não. Da mesma palavra, você escolhe um sinônimo que fica melhor dentro de uma situação ou outro, Por exemplo, os irmãos sabem a história de Lutero. Tem um filme que é de 2003, se não me engano. O antigo filme, que é de 53, de Lutero, inclusive ele chegou a ser proibido, na época, a menores de 18 anos. A Igreja Católica proibiu, conseguiu barrar naquela época. E depois, em 2003, eu aconselho os irmãos a assistirem esse filme de Lutero,
e 2003. Então quem tem Netflix em casa, gosta de ver filmes, tenta procurar esse filme aí, né? A gente assiste tanta besteira, né? Vamos procurar encontrar esse filme, você vai ver, tem um momento que Lutero, como não sabem, ele se revolta com as indulgências, ele então escreve 95 teses e prega lá na igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha. Então ele é perseguido, ele é excomungado, e o Papa então resolve mandar queimá-lo. Ele foge e um príncipe socorre ele, e ele fica recluso, passa o resto da sua vida dentro de um castelo. E então nesses últimos anos, o filme mostra, resumindo, ele entra numa luta tremenda, porque ele começa a traduzir a Bíblia que já estava no latim, já tinha ocorrido a Vulgata Latina, do hebraico foi para o grego e do grego para o latim. E ele ali, que dominava o latim, mas também era um profundo conhecedor do grego, ele começa a tentar traduzir a Bíblia para o alemão. E aí ele começa a encontrar uma dificuldade muito grande com algumas palavras. E no filme mostra ele pensando assim, ele lutando, que palavra eu coloco aqui? Então ele tenta entender a mensagem para ver que palavra ele vai colocar que defina melhor a situação. E isso depois até vir para a nossa língua, imagine, né, a dificuldade que foi e que é, né? Então tem muitas coisas que às vezes você lê na palavra, não, veja bem, alguém pode estar dizendo assim, então eu preciso ser um erudito, eu preciso ser um teólogo. Não é isso. Você tem que, claro, ler muita palavra, buscar em Deus a inspiração, mas alguns de vocês podem estar sendo pressionados, alguns que gostam de pesquisar na internet, né? E é um perigo, porque tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins também, que nos afastam, nos deixam confusos. E hoje o que mais tem na internet são ex-pastores ou pseudo-teólogos e até pastores mesmo, que tentam puxar para uma linha mais moderna, digamos assim, onde tudo é mais fácil, e deturpam a palavra de Deus, tentam confundir. Então, se você está nessa situação, por isso que eu estou aqui passando esse vídeo para você, tentando explicar sobre até inclusive a tradução. Você precisa muitas vezes tentar entender a mensagem, não se basear em apenas um versículo ou dois, né? Tentar entender melhor pela mensagem, pelo contexto. Então, quando fala aqui, que eu acabei de ler, sobre vasos, eu não tenho oleiro direito sobre a massa. O que é oleiro? Então, aqui ele faz uma metáfora e ele compara o oleiro, aquele que fabricava vasos, né? Através da massa, do barro, ele fazia vasos. Então, ele nos compara com o oleiro fabricando vasos e Deus nos fazendo. Então ele fala assim, não tem oleiro direito sobre a massa? Do mesmo barro, ele fazia um vaso para a honra e outro para a desonra? Então aqui o que nós podemos entender? Primeiro que não podemos ficar só neste versículo, né? Porque nós vamos ver mais para frente aí que a mesma palavra usada aqui, essa palavra do grego atimia, no grego original, essa palavra de desonra é atimia. Atimia, o significado dessa palavra atimia seria mais ou menos assim, como uma pessoa que não estava mais sendo utilizada na função, que ela estava impedida de desempenhar uma função na Grécia ou na região ali onde está se falando isso, por uma falta que ela tinha cometido, para deixar de ser útil e por ela estar cometendo uma falta. Então ela não poderia, ela estava afastada, né? Era uma pessoa que não estava praticando, não estava sendo útil. Então a palavra atimia. Então quando a gente começa a entender assim, já começa a perceber que não é essa palavra desonra, né? Que Deus nos fez para sermos desonrados.
Vamos chegar lá, vocês vão ver que não é bem assim. Então, vaso para honra e vaso para desonra. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, a mesma palavra timia aparece no original quando ele diz assim, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 20, Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uma para honra, outros para desonra. Então aqui o vaso era um utensílio muito importante. Então haviam vasos ali onde que se colocavam objetos, era utilizado para depósito de algumas coisas importantes e outros vasos não. Esse é o sentido, né? E no 21 ele diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, comparando o vaso de desonra como alguém que está em falta, ou que não está sendo útil, ou que não pode ser útil, por algum defeito, algum problema. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Quer dizer, o vaso de desonra, que então ele foi fabricado intencionalmente para ser um objeto de um uso não importante, a mesma palavra, a mesma pessoa que escreveu para os romanos e escreveu para Timóteo, que é Paulo, está falando que isso pode ser mudado. Aquele vaso que não é para honra, ele pode se santificar. Por que a palavra santificar num objeto? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se santificar é um objeto, ele pode ser idôneo para uso do Senhor. Então, nessa metáfora, ele já traz para nós. E preparado para toda boa obra. Está falando do mesmo vaso que ele disse lá em Romanos, no capítulo 9. Essa é a questão de ficar só estabelecendo regras e doutrinas, falando inclusive de salvação, né? Quando está falando de vaso, aqui Deus, inclusive, eu entendo que está falando da obra, de você ser usado, de você ser um instrumento na mão dele, de você ser bênção na mão de Deus, de você atender o seu chamado, de você ser usado com todo amor e prazer para a obra, e alguns não são. Esse, para mim, é a melhor interpretação de Romanos 9, você trazendo para um contexto e outros versículos que a palavra nos ensina. Não sei, irmãos, amém? Né? Eu creio que, e tem muito mais para se falar, né? Eu vou deixar por conta daqueles que ainda apresentem alguma dúvida e vamos tentar juntos esclarecer um pouco mais. Eu quis me aprofundar no texto que é mais usado por eles, um dos mais usados por eles, Romanos 9. E outros textos, irmãos, que como é que um Deus que nos prepara, nos faz, assim, no sentido que eles entendem, para a desonra, para a perdição, para o pecado, para a morte eterna, o mesmo Deus e a mesma palavra diz lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer a verdade. Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, que aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar, que não desistir, esse será salvo. Ele está sendo específico. Aquele que insistir, que não desistir, que não se abater a ponto de voltar para trás, esse será salvo. Também fala em Apocalipse, o Senhor fala que aquele que pecar contra ele, que não obedecer, esse ele vai riscar o nome do livro da vida. Né? Filipenses capítulo 2, do 12 ao 16, fala que a nossa salvação tem que ser diária, com temor e tremor. Mas se eu estou já destinado lá atrás, não sei se os irmãos estão entendendo, para a perdição, não,
tá conflitando, né, essa interpretação. Não tem lógica, não tem sentido, né, irmãos? E 1 Timóteo, que eu vou deixar para encerrar, se os irmãos pensarem, refletirem, eu gosto muito também desse texto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, declaração aqui da mesma pessoa que escreveu Romanos capítulo 9, de novo escrevendo para Timóteo na primeira carta, dizendo, instruindo Timóteo, seu discípulo, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, esse é o nosso Deus. Mesmo para aqueles, quando ele fala também de vaso de ira e de misericórdia, que ele faz misericórdia a todos. Então, esse é o Deus que nós cremos, que nós servimos, né? Então, é muito perigoso hoje, se pegar um versículo isolado, fala, está escrito, né? É a mesma coisa, eu estou aqui falando com vocês alguns minutos, separar 10 segundos de uma fala minha e tentar jogar alguma coisa em cima para deturpar. Infelizmente, a comunicação tem disso, né? Quantas vezes a gente, principalmente aí na mídia, nos meios de comunicação que a gente usa, WhatsApp, às vezes uma coisa mal digitada, o corretor de texto, ou mesmo às vezes você não consegue expressar aquilo que você quer passar e cria toda uma confusão. Então você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, com a interpretação. É importante sim a gente buscar ajuda, mas muito mais se colocar na presença de Deus, ter a palavra como a nossa fonte de inspiração e fé, e acreditar, e confiar, e crer que aqui é a palavra de Deus, né? Aqui é a palavra dela, não se contradiz, não, né? Em alguns momentos você pode ter dúvida, é normal, mas sempre crendo que se Deus permitiu, né, alguma coisa aqui, talvez até que não tenha sido revelada ainda, porque há muitas coisas que ainda não foram reveladas, só um dia nós vamos saber. Aquilo que não é revelado, não tem problema, você não se preocupe. Procure viver o ensinamento geral que a palavra tem para a sua vida e para a minha vida. Amém? Deus abençoe a todos e quem quiser postar alguma coisa para tirar dúvida, para a gente continuar conversando aí e aprendendo uns com os outros. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa meditação aí nessa palavra. Amém? Deus abençoe.